Hoje teremos a aula sobre lipólise. Esse sistema é dos mais eficientes sistemas de fornecimento de energia para a atividade física. Vamos a ela. Para começarmos a falar da lipólise, temos que começar a falar de lípides. Ora, esses lípides são constituintes do nosso organismo e são fundamentais para a estrutura de células. Onde encontramos esses lípides? Em grande quantidade nas membranas celulares, formando uma bicamada lipídica, como aqui vocês podem ver, e que vão gerar então a parede das células, de vesículas, de estruturas como a própria mitocôndria e assim por diante. Mas sim, é verdade que esses lípides também são utilizados como fonte energética, e para isso são armazenados em células especializadas, chamadas de adipócitos, sob a forma de triglicerídeos. Esses triglicerídeos são moléculas formadas por um glicerol e 3 ácidos graxos, então triglicerídeo, e dessa forma eu tenho um armazenamento de gorduras nas células especializadas chamadas adipócitos. Pois bem, a quantidade de energia armazenada nesse sistema é muito grande. Em termos de tecido adiposo, em termos de triglicerídeo do tecido adiposo, nós temos aproximadamente 12.000 gramas no nosso corpo. O que equivale a uma capacidade ou uma quantidade de reserva energética da ordem de 450 megajoules. Quando comparamos com outros substratos, como o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, é que notamos a imensa diferença. O glicogênio hepático é responsável por apenas 80 gramas, o que corresponde a 1,3 megajoules de energia, e o muscular algo na faixa de 5,8. Ou seja, a maior parte do substrato energético armazenado no nosso corpo é de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo. Pois bem, mas como é que eu uso esse triglicerídeo como fonte de energia? A primeira coisa é que eu preciso mobilizar esse triglicerídeo. E essa mobilização é feita por ativação hormonal. Os hormônios, em especial o glucagon e a adrenalina, ativam um sistema, uma cascata enzimática que irá ativar uma enzima chamada lipase hormônio sensitiva. Essa lipase hormônio sensitiva quebra as ligações do triglicerídeo e dessa forma libera para a corrente sanguínea o glicerol e ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos são obtidos a partir da quebra do triglicerídeo. No momento em que eles são lançados na corrente sanguínea, eles são convertidos ou passam a se chamar de ácidos graxos livres. Bem, esse é o processo de mobilização dos triglicerídeos. Mas eu tenho que pensar também de que forma esses triglicerídeos são formados. Como é que eu tenho a lipogênese? Como é que eu tenho a via contrária de deposição de triglicerídeos? Ora, para isso, eu preciso da ativação de uma outra enzima, que é a diacilglicerol acetiltransferase, a DGAT. Na realidade, essa é a fase final do processo. Nós estamos, de certa forma, simplificando o processo aqui. Mas o sistema hormonal, como por exemplo a insulina, ativa essa cascata e a partir daí o diacilglicerol acetiltransferase começa a produzir a síntese do triglicerídeo no adipócito, captando ácidos graxos livres e glicerol e produzindo então a ligação desse sistema, formando o triglicerídeo da forma como conhecemos. Ou seja, nós temos dois sistemas enzimáticos, um que mobiliza o triglicerídeo e outro que sintetiza o triglicerídeo, ambos controlados pelo sistema endócrino. É por isso que se diz que o exercício ele não promove queima localizada de gordura. Como ele poderia, se afinal de contas a mobilização, ou seja, a quebra do triglicerídeo do adipócito, que está sim eventualmente localizado em alguma região do nosso corpo, como é que ele pode produzir uma queima localizada se o recrutamento dele depende de uma ativação endócrina que, por sua vez, é sistêmica? Ora, quando eu falo de adrenalina, quando eu falo de glucagon, eu estou falando de hormônios que são lançados na corrente sanguínea e que vão, portanto, ativar a lipase hormônio sensitiva não de apenas uma região, mas de todos os depósitos de gordura do nosso corpo. Portanto, não há como haver queima localizada de gordura se a ativação é por via hormonal. Pois bem, quando nós temos a liberação desses ácidos graxos para a corrente sanguínea, é importante que a gente os conheça minimamente.
Ácidos graxos são moléculas bastante grandes, compostas de um ácido carboxílico de cadeia alifática, são muito pouco solúveis em água, quanto maior for a molécula, menos solúveis eles são, e eles podem ser classificados em monoinsaturados, poliinsaturados ou saturados. Os mais importantes ácidos graxos que compõem o nosso organismo estão aqui listados. Nós discutimos muito o ácido palmítico, o palmitato, que é um ácido de 16 carbonos. Ele não tem ligação dupla, portanto, ele é um ácido graxo saturado. Tá? A partir do momento em que ele começa a apresentar ligas duplas, ele começa a apresentar algum grau de insaturação, de monoinsaturado, ou de insaturado, ou poliinsaturado. Então nós temos uma série de tipos de ácidos graxos aqui. E esses ácidos graxos é que são utilizados como fonte de energia a partir da quebra do triglicerídeo. Pois bem, como é que funciona isso? A partir da mobilização dos triglicerídeos, eu tenho ácidos graxos circulantes. Esses ácidos graxos eles têm que ser captados pela célula muscular aqui representada. Antigamente, se achava que essa captação era por difusão simples. Não, não é. O sistema de captação de ácidos graxos livres depende de proteínas de membrana, que são a FABP, que é a Fatty Acid Binding Protein, e a FAT-CD36. Essas duas proteínas, elas captam num sistema, portanto, de difusão facilitada os ácidos graxos livres, lançando-os para o citoplasma das células. Aqui nós estamos usando como referência uma célula muscular. A partir da captação desse ácido graxo livre, eu tenho um processo de acilação, formando, então, uma acilcoenzima A. Notem que esse ácido graxo livre ele tem o número de carbonos do ácido graxo que deu origem a ele. Ou seja, se for um palmitato, 16 carbonos. Então, essa acilcoenzima A aqui, ela terá também 16 carbonos. Pois bem, a partir da acilação do ácido graxo, eu preciso transportá-lo para o interior da mitocôndria. Quem faz isso são dois transportadores, que são a CPT1 e a CPT2, carnitina palmitoiltransferase 1 e carnitina palmitoiltransferase 2. Como o próprio nome sugere, ambos os transportadores dependem de carnitina. O que ocorre é que este transportador, o CPT1, transporta ou transfere essa acil-CoA para a carnitina, formando uma acilcarnitina. Isso entre as duas membranas mitocondriais. A partir daí eu tenho que transferir esse grupamento acil para o interior, para a matriz mitocondrial, e quem faz isso é a CPT2. Como consequência, essa acilcarnitina reverte a carnitina e fica pronta para receber outro grupamento acil. Então eu fecho um ciclo aqui de captação, liberação, liberação de grupamentos acis derivados dos ácidos graxos livres que são captados para o interior da célula. Ora, a partir daí, eu tenho essa acil-CoA de, digamos, 16 carbonos, que está pronta para solver o processo metabólico da lipólise, que é a beta-oxidação. Pois bem, a partir daí, essa beta-oxidação ocorrendo, eu tenho ação de formação de ciclo de Krebs, que nós iremos discutir a seguir. De qualquer forma, antes disso, é fundamental entendermos que é importante que haja um nível adequado de carnitina aqui nessa região da mitocôndria, para que eu possa literalmente bombear esses ácidos graxos para a matriz mitocondrial. Uma vez que isso ocorra, pois bem, eu tenho aqui uma forma acilada do ácido palmítico. Então, essa palmitoilcoenzima A, que foi formada a partir da ação da carnitina palmitoiltransferase 1 e carnitina palmitoiltransferase 2, terá 16 carbonos. Esse processo de beta-oxidação ele vai gerar a quebra progressiva dessa molécula, convertendo-a a trans-delta-2-enoil-CoA, L3-hidroxiacil-CoA, 3-cetoacil-CoA e uma acil-CoA com 2 carbonos a menos. Então, eu comecei aqui com 16 carbonos e aqui eu chego com 14. O que é que ocorre nesse processo? Uma formação de um FADH2 e um NADH2, moléculas que nós já conhecemos por termos discutido em aulas anteriores. Além disso, eu tenho a formação de uma acetilcoenzima A. Por favor, não confundam com acilcoenzima A. É uma acetilcoenzima A que nós também já conhecemos pelo fato dela ser uma molécula que inicia o ciclo de Krebs. Ora, chegamos aqui então com uma molécula de 14 carbonos. O que é que se faz? Se retorna ela para o início
e se executa novamente o processo de oxidação, chegando então ao final com não mais 14, mas 12 carbonos. E qual é o resultado? Mais um FAD, mais um NAD, mais uma acetilcoenzima A. Esses 12 carbonos retornam para o sistema e assim sucessivamente. A cada volta nessa espiral de beta-oxidação, eu tenho a formação de um FAD, um NAD e uma acetilcoenzima A. Esquematizando um pouco melhor, nós podemos ver dessa forma. Começamos com 16 carbonos, uma volta de beta-oxidação, formamos FAD, NAD e acetilcoenzima A, e 14 carbonos. Esses 14 carbonos vão ser oxidados novamente, 12 na FAD, NAD, acetilcoenzima A, e assim sucessivamente. Na última volta, temos 4 carbonos. Na volta de beta-oxidação, ao invés de formar uma acetilcoenzima A, nós formamos 2, zerando o sistema e formando também FAD e NAD. Qual é o resultado? Eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas de beta-oxidação. Formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 acetilcoenzima A. Como podemos formar 8 acetilcoenzima A se damos 7 voltas de beta-oxidação? Porque na última volta formamos 2. Então temos 7 voltas formando NAD e FAD e 8 acetilcoenzima A. O que é que se faz com isso? Bem, nós já conhecemos a resposta. Tanto NAD quanto FAD podem ser lançados na cadeia respiratória, na cadeia de transporte de elétrons. O NAD oxidado irá reconstituir 3 ATPs, cada NAD. E cada FAD irá reconstituir 2 ATPs. Bom, isso NAD e FAD. E o que fazemos com as acetilcoenzima A? Nós também já conhecemos a resposta. A acetilcoenzima A ela pode ser utilizada para formação de ciclo de Krebs, corpos cetônicos e ésteres de ácidos graxos. A acetilcoenzima A ela é oriunda de piruvato, ácidos graxos e aminoácidos. Na aula de hoje, o que nos interessa é essa via. Os ácidos graxos, dando origem à acetilcoenzima A e dando então origem ao ciclo de Krebs. Ora, quando olhamos o ciclo de Krebs, nos damos conta que a acetilcoenzima A, que neste slide está vindo de piruvato, ela pode estar vindo, sim, de um ácido graxo. Ela pode estar vindo, então, de um sistema de beta-oxidação. Uma vez que esse ciclo de Krebs transcorra, eu tenho a formação, partindo da acetilcoenzima A, de quê? De NAD, de mais NAD, de mais NAD, são 3 NADs no ciclo de Krebs, mais um FAD e mais um ATP. Ora, esses NADs e FADs eles vão ser lançados na cadeia respiratória também. Então, eu tenho 3 NADs, cada um deles reconstituindo 3 ATPs. Resultado, eu tenho 9 ATPs aqui. Um FAD jogado na cadeia de transporte de elétrons irá reconstituir 2 ATPs. 9 mais 2, 11. E mais um ATP que nós temos aqui, 12. Ou seja, cada ciclo de Krebs produzido a partir da acetilcoenzima A, que por sua vez foi produzida pela beta-oxidação, é capaz de gerar 12 ATPs. Bom, vamos tentar calcular isso então. Para começar, nós temos um gasto energético de ativação, que eu não havia discutido. No momento em que eu tenho aquele processo de acilação da molécula de ácido graxo, eu gasto uma certa quantidade de ATP, 2. Aí então eu tenho a beta-oxidação propriamente dita. Nós fazemos 7 voltas. 7 voltas, cada uma delas formando NAD e FAD, um NAD e um FAD. Cada NAD lançado na cadeia de transporte de elétrons irá reconstituir 3 ATPs. Cada FAD, 2, total 5. Só que nós temos 7 voltas. 7 vezes 5, 35. Vamos então ao ciclo de Krebs. Nós formamos 8 acetilcoenzima A. 8 acetilcoenzima A gerando o ciclo de Krebs. 8 vezes 12, 96. Qual é o resultado disso? 96 mais 35, 131, menos 2, 129 moléculas de ATP por palmitato. Esse é o rendimento energético do sistema lipolítico. Portanto, um sistema muito mais eficiente do que os sistemas que anteriormente vimos. ATP-CP, glicólise pela via aeróbia ou pela via anaeróbia. Ou seja, no momento em que eu uso gordura como fonte de energia, eu estou gerando uma quantidade muito maior de recintos de ATP.
No entanto, como nós acabamos de ver, a complexidade bioquímica é muito maior. Isso acarreta uma certa lentidão no processo. É um processo mais lento, menos potente. E, portanto, nós o usaremos sempre em atividades, em exercícios de menor potência, de intensidade mais baixa. Pois bem, como é que esse sistema entra em fadiga ou quais são os mecanismos que levam à fadiga desse sistema? Essa não é uma pergunta nova, é uma pergunta bastante antiga. E o fato é que, lá na década de 60, um dos grupos mais importantes na história da fisiologia do exercício, e em especial no metabolismo do exercício, o grupo do professor Ben Saltin, do professor Bergstrom e de todo aquele grupo da escola escandinava, estava realmente interessado em entender de que forma as reservas de glicogênio participavam em provas de longa duração. Porque eles notavam que atletas realizando provas de longa duração acabavam a prova com reservas de glicogênio muito baixas. Eles desenharam um estudo bastante inteligente. Eu fiz questão de trazer o gráfico, inclusive, do estudo, o gráfico original. Notem que ele é um gráfico feito à mão, ao contrário dos gráficos que hoje nós construímos em softwares de gráficos e softwares de análise estatística. Mas, de qualquer forma, o estudo que eles fizeram foi o seguinte. Eles usaram 9 estudantes de educação física, com boa condição física, e submeteram esses 9 estudantes a 3 dietas diferentes. Uma dieta mista, poderíamos chamar ela de uma dieta equilibrada, uma dieta rica em gorduras e proteínas, e uma terceira dieta rica em carboidratos. Num modelo em crossover, onde cada um dos indivíduos faria as 3 dietas. E ao final das dietas fariam testes realizados em bicicleta, a cerca de 70% do consumo máximo de oxigênio, um teste de tolerância ao exercício, ou seja, estabelece a carga, começa a pedalar naquela carga e simplesmente determina qual é o tempo total que o indivíduo suporta naquela intensidade. O que se nota? Pois bem, quando os indivíduos fizeram a dieta rica em gorduras, antes de começar o teste, foi feita uma biópsia do vasto lateral do quadríceps para determinação de glicogênio. O que se nota? Isso aqui. Notem que na dieta rica em gorduras é onde se tem as menores reservas de glicogênio. E como consequência disso, no teste de duração, os indivíduos suportaram cerca de 60 minutos, como vocês podem ver aqui. Esses mesmos indivíduos, quando foram submetidos a uma dieta mista, eles conseguiram uma reserva de glicogênio substancialmente maior. E no teste de tolerância, também um tempo muito maior, de cerca de 120 minutos. Finalmente, quando eles foram submetidos a uma dieta rica em carboidratos, notem que a reserva de glicogênio aumentou muito mais, como vocês podem ver aqui, e também gerou uma tolerância muito maior ao teste de exercício, superando as 3 horas de duração em média. Ou seja, efetivamente o glicogênio parece ser um determinante na tolerância de exercícios de longa duração. Mas qual é o mecanismo por trás disso e quais são as relações que isso tem com o sistema lipolítico? Pois bem, a gente sabe que glicose forma piruvato e desse piruvato eu posso formar alanina, posso formar oxalacetato, acetilcoenzima A e lactato. O que nos interessa nesse momento é a conversão a oxalacetato. E por quê? Porque quando se olha o ciclo de Krebs, nós notamos que o oxalacetato é um precursor importante do início do ciclo de Krebs na reação com citrato e acetilcoenzima A. Ora, se eu não tiver uma oferta de oxalacetato adequada, simplesmente eu não consigo gerar essa reação e não consigo iniciar o ciclo de Krebs. Assumindo que cada ciclo de Krebs, pela formação de NADs, FAD e ATP, é capaz de reconstituir 12 ATPs, ora, se eu não gerá-los, eu estarei perdendo rendimento energético. Bem, mas por que eu não ofereceria esse oxalacetato? Simples, porque a reserva de glicogênio ao longo da prova irá diminuir e como a gente sabe que a principal via de formação de oxalacetato, que está inclusive representada nesse slide,
é o piruvato, que por sua vez é originado dos carboidratos. Qual é o resultado? Eu preciso de carboidrato, eu preciso de glicogênio para manter este sistema funcionando de forma eficiente. Além disso, eu tenho um segundo problema. Qual? Se eu não fornecer oxalacetato, eu não deixarei por isso de fornecer acetilcoenzima A partir da beta-oxidação. Isso quer dizer que essa acetilcoenzima A irá se acumular no sistema. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado é que eu tenho acetilcoenzima A reagindo com mais acetilcoenzima A, formando pela ação da tiolase e liberação de CoA, formando acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA reagirá com mais acetilcoenzima A pela ação da HMG-CoA sintase, liberando CoA e formando HMG-CoA. Essa HMG-CoA, pela ação da HMG-CoA liase, liberando CoA, vai formar acetoacetato. E, finalmente, esse acetoacetato, por redução, vai formar beta-hidroxibutirato. Do que nós estamos falando? Estamos falando de formação de corpos cetônicos. Um fenômeno de cetoacidose, típica de provas de longa duração, onde os atletas, onde os indivíduos, são submetidos a uma progressiva diminuição da reserva de glicogênio e, consequentemente, diminuem a oferta de oxalacetato. Assim, nós não conseguimos gerar ciclos de Krebs e a acetilcoenzima A resultada ou gerada pela beta-oxidação se acumula. A acetilcoenzima A reage com a acetilcoenzima A e o resultado dessas cascatas é a formação de corpos cetônicos. Isso gera um fenômeno de acidose que também irá afetar o desempenho. Mas como um atleta se comporta ao sofrer esse processo de fadiga com depressão de glicogênio, com acidose gerada por formação de corpos cetônicos ao longo de uma prova? Vamos observar esse vídeo. O que vemos aqui é uma atleta, Beata Naigamba, da Namíbia, uma atleta extremamente competente, com tempo de prova abaixo de 2 horas e 30, numa condição de fadiga extrema, completamente exaurida ao final da prova. Tal fenômeno ocorre por depressão de glicogênio, por um aumento de íons hidrogênios gerados pelo processo de cetoacidose, além, evidentemente, de um quadro severo de desidratação. Esse conjunto de fatores é que leva a essa condição de fadiga. Como podemos ver, o uso de carboidratos é extremamente importante como estratégia nutricional para provas de longa duração. Ora, os resultados sobre isso são bastante claros. No entanto, ainda existem dúvidas sobre que tipo de carboidrato e como utilizar esse carboidrato. Trabalhos do grupo do professor Esker Juckendrup mostram alguns resultados interessantes. Quando se suplementa com carboidrato, ora, uma suplementação, por exemplo, de glicose da ordem de 1,2 gramas por minuto, ela gera uma oxidação da ordem de, digamos, 0,8. Parece razoável que, se eu aumentar a oferta de glicose, eu aumentaria a oxidação desses carboidratos. Pois bem, aumenta-se a oferta de carboidrato, no caso glicose, para 1,8 e nada acontece com a oxidação. Bom, mas então quem sabe eu jogo glicose mais frutose na mesma quantidade da ordem de 1,8. O que acontece? Aumenta-se a oxidação significativamente. No momento em que se troca para glicose e sacarose, nada muda. No momento que se muda para maltodextrina e frutose, aumenta. Vejam que mantendo a mesma dosagem, a mesma ingesta da ordem de 1,8 gramas por minuto. No momento em que eu aumento essa dosagem para, digamos, 2,5, com glicose e sacarose, notem que não muda
a oxidação desse carboidrato, mesmo com maior oferta. Agora, quando eu misturo glicose, sacarose e frutose, aumenta ainda mais, mantendo-se os 2,5 gramas por minuto. E quando eu uso glicose e frutose, isso também não muda. Ou seja, o que esse tipo de resultado mostra? Mostra que uma dieta rica em diferentes carboidratos favorece o processo de captação, metabolização e oxidação desses carboidratos. Então, é importante a riqueza da oferta de nutrientes para que a gente otimize esse sistema de oxidação. Além disso, um aspecto importante sobre a utilização de substratos é o que mostra esse resultado, que analisa aspectos do treinamento. Pois bem, aqui nós temos um indivíduo treinado sendo comparado com um indivíduo destreinado. Então, veja, um indivíduo treinado e um indivíduo destreinado, ambos pedalando uma bicicleta a 150 watts. É evidente que para o indivíduo destreinado, esses 150 watts representam uma intensidade relativa maior, da ordem de 55% do consumo máximo de oxigênio. Para o indivíduo treinado, 38%. Qual é a consequência em termos de utilização de substrato? Notem que o carboidrato exógeno não há diferença entre os dois. No glicogênio muscular, o indivíduo destreinado usa mais. A glicose hepática, o indivíduo destreinado usa mais. E as gorduras, em roxo, o indivíduo destreinado usa menos. O que isso mostra? Que o indivíduo treinado usa mais gordura e menos carboidratos. Alguém poderia dizer, mas bem, isso está acontecendo porque na realidade a intensidade relativa é diferente. Isso também foi analisado. Se colocou o indivíduo treinado a pedalar a 200 watts, o que correspondia a 55% do seu consumo máximo de oxigênio, empatando, então, pareando com os 55% do indivíduo destreinado. Qual foi o resultado? Nenhuma diferença em termos de oxidação de carboidratos e uma maior oxidação de gorduras. O que esse resultado mostra? Que o treinamento produz uma melhoria da capacidade de oxidação de gorduras e, de certa forma, de economia de carboidratos. Notem que o indivíduo destreinado usa mais carboidratos e o indivíduo treinado usa mais gorduras. Ou seja, o indivíduo treinado ele economiza carboidratos, favorecendo o uso de gorduras. Só que vejam que essa economia é importante justamente para manter a oferta de carboidrato e oxalacetato, como nós já discutimos anteriormente, ao longo de uma prova de longa duração. Apesar desses resultados estarem muito claros e serem, de certa forma, cristalinos na literatura, os últimos adventos nutricionais têm mudado um pouco essa análise. Por quê? Porque ultimamente nós temos falado de dieta de baixo carboidrato, nós temos falado de dieta paleolítica, temos falado de dietas ricas em gorduras, hiperproteicas e assim por diante. Pois bem, ultimamente se fala inclusive no uso de compostos de corpos cetônicos como estratégia nutricional. Um recente trabalho do grupo do professor Luc Van Loon aponta justamente nesse sentido e analisa esses aspectos. Será que nós podemos usar os corpos cetônicos como estratégia nutricional e, de certa forma, tamponar os processos de acidose? Pois bem, essa é uma leitura recomendada. De qualquer forma, as mensagens finais dessa aula são as seguintes. O rendimento energético da lipólise é da ordem de 129 ATPs por molécula de glicose, portanto, muito mais alto do que os outros sistemas dos quais a gente já estudou. A limitação principal do sistema é a oferta de oxalacetato pela glicólise, ou seja, eu preciso de um sistema de carboidrato sendo utilizado, de uma reserva de carboidrato para fornecer oxalacetato para a lipólise e dessa forma manter os ciclos de Krebs funcionando e evitar um processo de cetoacidose. A principal causa da fadiga nessas provas de longa duração que usam grandes quantidades de gordura é a depressão das reservas de glicogênio associada a um processo de cetoacidose e também desidratação. Bem, até a próxima.